CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 12º episódio do CRP Cast. Nesse episódio, contamos com a participação do psicólogo Rafael Volsky de Oliveira, do conselheiro Vinícius Pasqualin, da psicóloga Elaine Rosner Silveira e do psicólogo Rafael Carneiro. Nas locuções, a colaboração é da Relações Públicas do CRP Nádia Miola. Nos nossos episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Acompanhe a série e conheça, através do nosso conteúdo, a diversidade e a transformação que o nosso trabalho promove na vida das pessoas. CRP Destaca. Olá, eu sou a Relações Públicas Nádia Miola e nesta edição do CRP Destaca iremos falar sobre duas novas resoluções lançadas pelo Conselho Federal de Psicologia no início deste ano e sobre o processo eleitoral para o Sistema Conselhos de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia publicou em janeiro duas importantes normativas para o exercício profissional da psicologia. A Resolução 01 de 2022 regulamenta os procedimentos a serem adotados por psicólogas na avaliação para a concessão de registro e porte de arma de fogo. O principal diferencial da nova resolução é a apresentação dos construtos de cada item a ser avaliado, além de deixar nítido que quem define os instrumentos a serem utilizados deve ser a própria psicóloga. Já a Resolução 02 de 2022 regulamenta normas e procedimentos para a avaliação psicossocial no contexto da saúde e segurança do trabalhador, em atendimento às normas regulamentadoras emitidas pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia ou órgão correlato. A normativa indica que esse tipo de avaliação deve contemplar o contexto, o conteúdo e a organização do trabalho, sendo a testagem apenas uma etapa do processo avaliativo. Acesse crps.org.br e leia as novas resoluções na íntegra. 2022 é ano de eleger as próximas gestões do Sistema Conselhos de Psicologia. Em agosto, serão realizadas a Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psicologia e as eleições para os Conselhos Regionais de Psicologia. O voto é obrigatório para todas as psicólogas e, para participar, é preciso estar com o cadastro no CRPS atualizado. Acompanhe as informações sobre o processo eleitoral no site ou nas redes sociais do Conselho, atualize seu cadastro e participe. Arte Psi. Olá! O Arte Psi desta edição irá trazer duas dicas relacionadas ao tema das travestilidades e transexualidades. A primeira dica é do filme Intransitivo, um documentário sobre narrativas trans, que conta a história de 8 pessoas trans de diferentes pontos do Rio Grande do Sul. O projeto foi aprovado pelo edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Fundação Marco Polo, e foi idealizado e produzido também por pessoas trans. Gabs 404, Gustavo Deon, Lau Graef e Luca Machado. O
O filme tem duas linhas narrativas. A primeira e principal, composta pelas entrevistas em profundidade que buscam por uma multiplicidade de vivências, abordando questões relacionadas à transição e também a outros atravessamentos identitários e interseccionais, tais como classe, raça, idade, sexualidade e corpo. A segunda é o backstage, ou por trás das câmeras, onde conversas entre a equipe, discussões sobre os temas abordados e suas relações interpessoais durante as viagens são compartilhadas. O documentário está disponível no YouTube. A segunda dica é do livro Destransição, Baby, romance que marca a estreia da escritora norte-americana Torrey Peters e está sendo lançado pela editora Tordesilhas aqui no Brasil. A obra narra um romance sobre 3 pessoas, trans e cis, cujas vidas colidem quando uma gravidez inesperada as força a confrontar seus desejos mais profundos sobre gênero e parentalidade. Ao longo da história, percorremos os mais variados tabus de gênero, de sexo e de formas de relacionamentos, resultando num enredo original, espirituoso e comovente. Psi o quê? Você já ouviu falar do processo de desinstitucionalização? Ele é parte fundamental da implementação da Lei da Reforma Psiquiátrica e está previsto em legislação no estado do Rio Grande do Sul desde 1992. A desinstitucionalização consiste na defesa do cuidado em liberdade de pessoas usuárias dos serviços de saúde mental, ou seja, são ações que buscam garantir o cuidado integral por meio de estratégias não asilares e em liberdade, na perspectiva da promoção de autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua inclusão social e melhora na qualidade de vida. Convidamos o psicólogo Rafael Volsky de Oliveira a nos explicar um pouco melhor este conceito. Rafael é psicólogo, professor da graduação em psicologia e da residência multiprofissional em saúde mental da Unicinos, membro do Fórum Gaúcho da Saúde Mental, o FGSM, membro da diretoria da Associação Brasileira de Saúde Mental, a ABRASME, e doutorando no programa de pós-graduação de Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, saúdo a todos que nos acompanham e agradeço muito pelo convite do CRPRS para contribuir com esse programa. Para falarmos sobre o conceito de desinstitucionalização, é importante primeiro falarmos sobre os processos de institucionalizações. Como sujeitos imersos numa cultura, temos diversas instituições que nos atravessam, não necessariamente manifestas de forma concretas ou físicas, né? Eu me apoio aqui no conceito trazido por Gregório Barenblit, autor e pensador que infelizmente nos deixou recentemente, que para ele, em seu compêndio de análise institucional, as instituições são lógicas, são árvores de composições lógicas que, segundo a forma e o grau de normalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas e, quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem ser hábitos ou regularidades de comportamentos. Nesse sentido, são exemplos de instituições na nossa sociedade a família, as religiões, né, o casamento, as noções de infância, de jurisprudência, entre tantas outras. É importante frisar que essas instituições e as instituições em geral estão em constante transformações. No caso da saúde mental, este conceito é amplamente utilizado, inclusive de maneiras distintas e até controversas. De maneira geral, nos apoiando em autores como George Scanglen, Michel Foucault ou Franco Basaglia, a institucionalização da loucura enquanto doença mental, historicamente, instituiu o sujeito em sofrimento a partir de um lugar social onde o adoecimento psíquico é visto como algo limitante, de incapacidade, uma relação inferior, vamos dizer assim, a partir do que está posto como norma na sociedade. Nesse sentido, pensar a desinstitucionalização na saúde mental está muito além de um rearranjo da rede de atenção psicossocial. A superação do modelo manicomial, que durante muito tempo foi a realidade no Brasil e em diversos outros países, é imprescindível para a desinstitucionalização neste campo. Mas não se encerra aí. É preciso construir um outro lugar social para as pessoas que necessitam de acompanhamento em saúde mental, com maior protagonismo e respeito às diferenças. No Brasil, a perspectiva de desinstitucionalização da loucura se apresenta como eixo organizador da política pública. Um dos maiores
desafios colocados na atualidade é pensarmos como o conceito de desinstitucionalização pode ser oportuno para pensarmos o acompanhamento das pessoas que usam drogas e procuram auxílio em decorrência desse uso. Desmistificar, né, o estigma do uso de drogas na sociedade e pensarmos os atravessamentos que essa pauta tem com outros temas, como o racismo, as questões de gênero e de classe, assim como os impactos do proibicionismo das drogas em suas vidas e de todos nós, pode ser uma forma de desinstitucionalizarmos as práticas em saúde mental neste contexto, que acabam por produzir muitas vezes um cuidado excludente e violador de direitos humanos. Roda de conversa. Na roda de conversa de hoje, vamos falar sobre a importância do envolvimento da psicologia no controle social. Por que as psicólogas devem se apropriar dessa forma de participação da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações da gestão pública e da execução das políticas? Convidamos o conselheiro do CRPRS, Vinícius Pasqualin, a mediar esse bate-papo com a psicóloga Elaine Rosner Silveira, representante do CRPRS na Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre e conselheira suplente do Conselho Municipal de Saúde, e com o psicólogo Rafael Carneiro, que foi representante do CRP no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Olá pessoal, tudo bem? O tema do Roda de Conversa hoje é sobre a participação da psicologia no controle social. Atualmente estou conselheiro do CRPRS e ocupo uma cadeira no Conselho Estadual LGBT do Estado do Rio Grande do Sul. Várias violações de direito têm acontecido e desmonte nas políticas públicas, o que faz com que a demanda de ocupar espaços de controle social sejam cada vez maiores. Então é importante que a psicologia possa estar nesses espaços para fiscalizar e fazer o papel de controle social das políticas públicas. Acho que é importante explicar que o Conselho Regional de Psicologia, ele pode e deve ocupar várias cadeiras em conselhos municipais de saúde, conselhos municipais de assistência social, da pessoa com deficiência, vários conselhos em que o seu regimento interno, estatuto, acolham os profissionais da psicologia. Então, qualquer município em que o estatuto, né, dê essa brecha para que a gente possa ocupar esse espaço, a psicologia, isso pode ser mediado via Conselho Regional de Psicologia. Entrando em contato com o conselho, a gente faz as indicações aos respectivos conselhos municipais. E abordando mais especificamente o tema, nós temos dois convidados para falar um pouco sobre essa importância da nossa inserção no controle social e principalmente como a psicologia ela pode contribuir nesses espaços. Então, tem uma pergunta para a Elaine Rosner, uma colega muito querida da Comissão de Saúde Mental do Conselho de Saúde de Porto Alegre e participa da Comissão de Políticas Públicas do CRP. Olá, Elaine, tudo bem? Olá, tudo bem? Elaine, por que é tão importante a participação da sociedade civil na formulação e na fiscalização da execução das políticas públicas? Então, olá, queria agradecer o convite para participar dessa conversa. Acho muito importante a questão da participação da sociedade nas políticas públicas, né? Então, assim, é bom a gente lembrar que o Brasil passou mais de 20 anos sob um regime fechado de ditadura militar, quando não era possível haver participação social. Graças aos movimentos sociais, de sanitaristas, de políticos, isso se modificou, né? Dentro da Constituição tem um artigo que coloca que deve haver participação da sociedade na formulação das políticas públicas, que a gente pode pensar políticas públicas de saúde, educação, assistência social e outras, né? E esse artigo, então, nos diz que a formulação de políticas públicas, ela não é só responsabilidade dos gestores e dos governantes eleitos, mas ela também está na mão da sociedade, que a sociedade também pode participar e formular políticas públicas. A Constituição nos trouxe essa possibilidade, né? E na área da saúde, especificamente, existe a Lei 8.142, de
1990, que foi feita 2 anos depois da Constituição, que propõe a participação da comunidade no SUS, que é o controle social, e que essa participação deve se dar nos conselhos de saúde e nas conferências de saúde, né, na forma de 50% de representantes dos usuários do SUS, 25% de representantes dos trabalhadores e 25% de representantes dos gestores e prestadores de serviço, né? Por isso é importante que se faça uso desse direito de participar das políticas públicas para decidir as políticas públicas que a gente quer. Esses conselhos e conferências, elas não são só consultivas, né? Elas são deliberativas, elas decidem, né, as políticas públicas. E aproveito para divulgar aqui a 4ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Porto Alegre, que vai acontecer agora em março. É um momento importante para decidirmos coletivamente, né, que saúde mental que a gente quer para a nossa cidade, certo? É isso. Então, Elaine, muito obrigado pela contribuição super importante, divulgar o espaço da conferência, né? E o quanto que a gente precisa ocupar esses espaços, que são as brechas para que a gente consiga mexer nas estruturas, assim, do Estado e governo, né? Eu queria fazer a mesma pergunta para o nosso outro convidado, que é o Rafael Carneiro, que ele foi o nosso representante no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Oi, Rafa, tudo bem? Por que é tão importante na participação da sociedade civil, né, na formulação, né, na fiscalização e execução das políticas públicas também? Olá, Vinícius. Primeiramente, eu quero dizer que é um grande prazer, né, receber esse convite do CRP, participar com vocês, né, dessa roda de conversa e, de fato, né, como a Elaine já colocava, essa participação da sociedade civil, ela é muito importante, né, ela não acontece do nada, né, ela vem de muita luta, né, de todo um contexto histórico, como a Elaine colocou, do período da ditadura militar, mesmo de questões antes, né, desse período, e questões que se fortaleceram, né, no pós-ditadura, com a Constituição, com a legislação do SUS, né, que criou o Conselho de Saúde, que criou a Conferência de Saúde, as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, né, e vem buscando se fortalecer, né, nos últimos anos. O controle social é, na minha opinião, o espaço onde a sociedade civil realmente pode participar, tem vez, né, e tem voz para participar da formulação das políticas públicas, fazer esse acompanhamento, essa fiscalização e também, né, formular aquelas políticas que são necessárias, né? O governo muitas vezes os governos, né, acabam não considerando as necessidades da sociedade, e é nisso que o controle social tem um papel decisivo muitas vezes, né, um papel fundamental, né? E por isso a sociedade precisa estar presente, né? Fazendo esse diálogo com o governo, esse diálogo muitas vezes envolvendo usuários, trabalhadores, as representações governamentais também, para que a gente possa construir políticas que atendam de fato, né, às necessidades da sociedade a partir das experiências, a partir daquilo que a sociedade civil traz de contribuição, né, Vinícius? Obrigado, Rafa, super importante mesmo. Eu queria aproveitar também, porque vocês dois são pessoas que experimentam e experimentaram esses espaços de controle social enquanto psicóloga e psicólogo, profissionais da psicologia, com essa visão, né, das políticas públicas, o olhar da subjetividade, enfim. Eu queria que vocês pudessem contar, assim, né, o que vocês têm percebido ou perceberam nesses espaços de controle social que demanda, né, vamos dizer assim, faz um chamamento para que a gente, enquanto profissionais da psico, ocupem essas instâncias de controle social, né? O que a gente deve estar atento? Fico muito curioso de escutar, assim, a experiência de vocês, de estar nesses espaços, e por que é importante a gente estar lá, né? Pois então, geralmente, né, os conselheiros, representantes dos trabalhadores ou de entidades profissionais, são profissionais que trabalham ou trabalharam durante muito tempo naquela área, né, na saúde, na educação, assistência, enfim. Então,
Os conselheiros, eles têm um conhecimento da realidade do serviço, da população, têm a memória da história, da construção daquela política pública, né, na cidade, no estado, e pode auxiliar muito na construção dessas políticas, né? O que acontece? Às vezes a gente conta com governantes e governos, gestores, que respeitam os espaços de controle social, que escutam, que dialogam mais com esses espaços, né? E às vezes a gente tem gestores que não dialogam, que às vezes nem participam do espaço de controle social, que não aceitam, né, as ideias que o controle social fala e, enfim, propõe, né? Então a gente encontra às vezes dificuldades, né? A gente, hoje em Porto Alegre, a gente tem uma situação assim de muitos profissionais da área de saúde mental que se aposentaram, que saíram do serviço, e a gente teve uma diminuição muito grande de profissionais, né? E durante muito tempo a gente perguntava para a gestão, né, quantas vagas tinham abertas, como que a gestão ia suprir essas vagas, quando faria concursos, quantas vagas em cada área profissional, em cada cargo, né, na terapia ocupacional, na psicologia, na psiquiatria, enfim. E alguns gestores não nos forneciam, por exemplo, não tinha transparência de dados de nos fornecer esses dados, né, que a gente solicitava, assim, né. E agora, ultimamente, a gente conseguiu acesso a esses dados, né. Então, é toda uma conjuntura, assim, né? A gente, às vezes, encontra situações bem difíceis, assim, né? Em Porto Alegre mesmo, a gente, hoje, teve toda uma mudança na rede básica, né? Uma série de profissionais saíram, eram profissionais que já conheciam, a gente, dos serviços especializados de saúde mental, tinha contato com esses profissionais, fazia apoio matricial em saúde mental, ou seja, fazia uma assessoria para que os profissionais dos postos de saúde pudessem fazer o acolhimento, a escuta inicial e acompanhar alguns casos de saúde mental. Saíram vários profissionais, então, da rede básica, entraram um conjunto de profissionais novos. Então, a gente também tem toda uma questão aí de fazer uma nova formação, serviço, né, educação continuada. Então, tudo isso a gente tenta discutir com a coordenação de saúde mental e propor, né, e tentar construir junto. Em alguns momentos isso é mais fácil, né, em outros é mais difícil, se a gente não encontra realmente possibilidade, assim, de construir junto, né. Mas a gente está ali sempre, continua, mesmo que a gestão não dialogue, a gente está ali, está vendo a situação, está indicando os problemas, né, e está propondo coisas, e às vezes as coisas vão parar assim no Ministério Público. O Conselho Municipal às vezes tem que acionar o Ministério Público, porque as coisas fogem do que está previsto em lei, né. Então é isso que acontece, assim, para dar algumas tintas, assim, do que a gente vive no controle social, na saúde. Perfeito, Elaine, perfeito. Rafa? Bem, Vinícius, eu vejo que hoje nós temos uma psicologia muito mais próxima, né, das políticas públicas, das políticas, sejam elas saúde, educação, assistência social, enfim, das políticas públicas como um todo, e também muito mais próxima, né, voltada aos direitos humanos. Então, nesse sentido, eu penso que o psicólogo, a psicóloga, ele traz, né, para os conselhos, ele traz para o controle social, é justamente isso que a Elaine falava, né? A sua vivência a partir do trabalho, né? A partir da prática do dia a dia, do psicólogo que está no conselho de saúde e traz para o conselho aquilo que ele vivencia, né, nos serviços de saúde a partir do seu trabalho. Psicólogo que traz para o Conselho da Assistência Social o que vivencia no CRAS, no CREAS, né? E acho que são dois pontos bem importantes, né? Eu estava pensando enquanto a Elaine respondia, né? E o psicólogo traz um misto de um olhar técnico, né? A partir dessa experiência, a partir do trabalho que desenvolve e, ao mesmo tempo, um olhar humanizado, né? Considerando toda a subjetividade do indivíduo, né? Levando também para o conselho ou para as demais instâncias, né, do controle social, esse olhar humanizado, esse olhar que considera a subjetividade, né? Que muitas vezes é difícil, né, da gestão ter esse olhar, da gestão observar
observar, né, essas questões. Então, o psicólogo, no meu ponto de vista, ele contribui muito com os conselhos e com o controle social como um todo, dessas duas formas, vamos dizer assim, né, a partir do olhar técnico e do olhar humanizado ao mesmo tempo. Sem contar todo o suporte, né, que o psicólogo, a psicóloga, enfim, né, através do suporte que recebe, né, do sistema conselhos, traz também, né, para o controle social a formação, a qualificação desses espaços, né? É isso que a gente procura levar para o controle social enquanto psicólogo, enquanto representante, né, do CRP. Hoje não estou mais na representação, né? Não consigo conciliar os meus horários de trabalho, né, com a participação no controle social, mas espero, né, retornar a esses espaços para poder contribuir e, ao mesmo tempo, aprender também, né, dentro desses espaços de controle social, Vinícius. Obrigado, Rafa, Elaine, super importantes essas contribuições. Acho que a narrativa dos dois, quando contam a experiência do conselho como um espaço super importante, conquistado, né, para que a gente ocupe, resista e produza, quase como o movimento dos trabalhadores sem terra, né, para poder produzir alguma diferença na sociedade, algo que possa realmente melhorar a vida das pessoas e pensar aí políticas públicas que sejam cada vez mais inclusivas, políticas públicas com política, né? A gente tem visto aí dos relatos das pessoas, né, das psicólogas e psicólogos que trabalham e que estão nas políticas públicas e nos espaços também de controle social, que existe essa ausência de política, né? Essa ausência de sentido. Então, aquela ou aquele profissional que trabalha naquela política, ele é bombardeado de sentido, né, de necessidades daquela política, em que é super importante essa experiência ser levada para esses espaços de controle social para poder dialogar com o gestor. Quando a gente dialoga com o gestor, pelo que eu entendi na fala da Elaine, a gente vai encontrar gestores que não têm noção daquela política ou de como ela funciona, trabalho técnico também, como comentou o Rafa ali, e que muitas vezes vão estar abertos para aprender nesse espaço de troca, né? Nesse espaço de diálogo. E outras vezes vão ter lógicas que são contrárias às lógicas de saúde coletiva, por exemplo, né? De se pensar uma cidade mais inclusiva, né, que a gente possa pensar algo que seja num viés coletivo, né, e promotor de saúde. Às vezes a gente vai encontrar lógicas completamente contrárias operando nisso e operando, inclusive, entre as próprias pessoas que participam dos espaços de controle social. Então, muitas vezes esses espaços também são espaços de disputa de lógicas, do qual nós, da psicologia, temos que estar atentas e atentos para poder fazer essas leituras e pensar estratégias, né, que sejam afirmativas de vida, que rachem, vamos dizer assim, essas lógicas que são neoliberais. A gente está num processo em que as políticas públicas estão sendo privatizadas, com as parcerias públicos-privada, por exemplo, enfim, o se desmonte das políticas públicas, mas ao mesmo tempo tem um avanço na prestação de serviços. Só que tudo isso tem acontecido de uma maneira em que a função pública e o bem comum, né, o modelo de sociedade está sendo esquecido. Então, acho que mais do que nunca, assim, né, na experiência de vocês, escutando vocês, é importante a gente ocupar esses espaços, não só para fiscalizar também, né, e dizer e trazer as experiências, mas também um espaço de luta, né, um espaço de resistência, de aprendizado, porque do mesmo jeito que os gestores aprendem com a gente também aprende com eles. Eu gosto de trazer muito um exemplo de um município que a gente falava de saúde e tal, e daqui a pouco a gente pergunta, tá, qual é o conceito de saúde, né, que a gente fala que tem vários conceitos aí de saúde, e o gestor assim, eu sei, saúde é ausência de doença. Então, qual é o conceito também, os conceitos que estão sendo operados aí nas políticas públicas, né? Então, Elaine, Rafael, muito obrigado por trazer a experiência de vocês aqui no nosso quadro Roda de Conversa. Muito obrigado mesmo, e queria passar para vocês fazerem as considerações de vocês. Rafa, é contigo. Então, Vinícius, eu quero mais uma vez agradecer, né, o convite do CRP, agradecer a ti, a Elaine, né, pela parceria aí nessa roda de conversa, e me colocar à disposição para participar, para a gente estar dialogando sempre, né? Gosto bastante desse diálogo sobre o controle social
e acho que é muito importante a gente falar sobre isso, a gente trazer esse tema, né? E deixo, né, para os psicólogos, para as psicólogas que nos ouvem, esse convite, né, para estarem no controle social, para fazer parte desses espaços, para procurar o CRP, né? O CRP precisa também de representantes, precisa de mais psicólogos e psicólogas que queiram estar nesses espaços, né, Vinícius? Então, mais uma vez, meu muito obrigado e fico sempre à disposição do CRP. Obrigado, Rafa. Super importante aí reforçar, né? Só procurar o CRP se tiver interesse em participar aí do controle social do seu município. Elaine? Isso, também queria agradecer muito, né, a possibilidade de conversar aqui com vocês, e, enfim, fazer esse podcast. E eu acho que o Rafael também colocou uma questão importante, não é só a questão técnica, né? Acho que a gente que é psicólogo tem toda a questão da escuta também. A gente tem um papel na escuta das demandas sociais, na escuta dos gargalos institucionais, né, das dificuldades, e também no sentido de ajudar a construir as alternativas, né, para a solução das dificuldades. Então, acho que o controle social é essa proposta mesmo, democrática, de construção coletiva das coisas, né, para que as políticas representem o interesse mais geral da sociedade como um todo, dos diferentes grupos, né. Então, também convido, acho que participem, conheçam, ajudem a construir os conselhos, as conferências, né? Vamos construir junto isso, tá? Obrigada. Obrigado, Elaine, e valeu, pessoal. Até o próximo quadro aí do CRPcast. Esperamos que tenham gostado do 12º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.